Bom dia. Então hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei da revisão, certo? Vamos ver como é que ficaram esses conteúdos aí, né? Alguns alunos falaram que tiveram dúvida em alguns exercícios, mas vocês estão mandando as tarefas, tudo já certinho. E essa atividade, além de servir como revisão, eu dei para que alguns alunos que não haviam mandado atividades tivessem a oportunidade de ficar em dia com a matéria. Então vamos lá, vamos resolver o primeiro. Vocês têm o enunciado, então, para estudar depois, coloque o enunciado à frente e vejam o enunciado e a resolução. Então, para comemorar os 500 anos do Brasil, resolvi criar um termômetro cuja escala batizei de Brasil. Então, já vou fazer aqui a escala, que vai ser o graus Brasil para nós. E nessa escala, o ponto de fusão é 1500 graus Brasil. Então, vou comparar isso com a escala que eu conheço, que é a Celsius. Então, a fusão, né, aqui embaixo, 1500, corresponde a 0 em graus Celsius. E diz que o ponto de ebulição corresponde a 2000. Então, quando aqui é 2000, ebulição, a água ferve a 100 graus Celsius. Aí diz assim, no dia 22 de abril de 2000, a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada no Brasil foi de 15 graus. Então, é uma diferença, né? Quer dizer que daqui até aqui tem 15. É uma diferença. Esse delta Celsius vale 15. E o que nós queremos saber é quanto vale esse delta Brasil, certo? Então, aqui já é a diferença entre dois, né? Já é um menos o outro, certo? Delta, diferença, um menos o outro. Quero então que para nós o delta Brasil está para... Aí vou pegar aqui outra cor só para destacar. A diferença entre os limites das escalas, né? Então, ficaria 2000 menos 1500. Enquanto que a diferença em Celsius está para 100 menos 0. Ok. Delta Brasil é o que nós queremos, a diferença embaixo dá 500. E aqui 15, que é a diferença em Celsius, e aqui 100. Vamos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Vou passar esse 5 para lá, multiplicando. Então, delta Brasil igual a 5 vezes 15, delta Brasil igual a 75 graus Brasil, que é a resposta, que seria a alternativa C, certo? Esse é o primeiro. É claro que se tiver dúvida, olha com atenção, vê de novo, me fala amanhã, não entendi direito aquele, eu explico de novo. Aí o 2 fala assim, comparando-se um termômetro graduado na escala X, então de novo é comparação de termômetros, né? Eu forcei bastante isso porque é mais complicado do que só transformar unidades, né? Então, trabalhando com a escala é mais interessante. Ele diz que até 1, que é 20x, corresponde a Celsius igual a 10 graus Celsius. Enquanto que um T2 de 40 corresponde a um grau Celsius de 70. Bom, quando aqui for x, aqui vai ser Celsius, certo? De novo, vamos para a interpolação. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, a mesma coisa do outro lado, certo? Interpolação linear da matemática sempre assim. Então vai ficar x menos 20, certo? Está para... Não, ele pede uma temperatura específica, né? Ah, ele pede uma temperatura de 100 já. Vamos fazer assim, então. Para aí. Não vamos complicar. Vou apagar tudo. Porque isso que eu tô, do jeito que eu estava fazendo dá certo também, mas dá mais trabalho, né? Então vamos fazer já com a temperatura que ele pede. Vou voltar o lápis aqui. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho a escala X e aqui eu tenho a escala Celsius. Quando aqui for 20, aqui é 0. Quando aqui for 40, aqui é, 70. E ele pede a temperatura de ebulição. Ebulição aqui é 100.
Então, acima de 70, claro. Aqui vai ser x. Pronto, aí fazemos a interpolação normal, né? Aí vai ficar 40 menos 20 está para x menos 20, assim como do outro lado, 70 menos 0 está para 100 menos 0, certo? Daqui vai ficar 20 sobre x menos 20, e desse lado vai ficar... aqui não é 0, na hora que eu copiei de volta, eu copiei errado. Aqui é 10, né? Então, deixa eu arrumar. Aqui é 10. Certo? Aqui vai ficar 60 e aqui vai ficar 90. Bom, dá para simplificar isso aqui, né? Aí vai ficar 20 sobre x menos 20 é igual a, simplificando aqui, dá 2/3. Portanto, vou pegar o 20, multiplicar por 3, dividir por 2, certo? Esse passou dividindo, esse passou multiplicando. E esse aqui passa multiplicando, x menos 20. Essa conta vai dar 60 sobre 2, 30, x menos 20. Portanto, x igual a 30 mais 20, x igual a 50 graus x. Desculpa aí que eu tive que apagar, que esse jeito é mais fácil. E a resposta é A. Ok? O terceiro. Deixa eu ver aqui o exercício. Então, o terceiro fala, numa escala de temperatura arbitrária x se relaciona com uma escala Celsius, de acordo com o gráfico. Ah, legal. Esses de gráficos são interessantes. A primeira coisa que você faz é transformar os termômetros do gráfico em termômetros com escalinha bonitinho, certo? Aí nós olhando no gráfico vemos que quando aqui marca 0, aqui marca 40. Quando aqui marca 80, aqui marca 120. Quando aqui for x qualquer, aqui vai ser Celsius qualquer. Sim? Aí fazemos a interpolação para ter o resultado. Aí vai ficar x menos 0 sobre 80 menos 0 do outro lado. C menos 40 sobre 120 menos 40. Aqui vai ficar x sobre 80. Aqui C menos 40 sobre 80. O 80 dos dois lados, cancelamos. Chegamos à equação x igual a C menos 40. Essa é a equação de transformação. Ele pergunta qual a temperatura de fusão. Então, fusão, C igual a 0 primeiro. X igual a 0 menos 40, x igual a menos 40 graus Celsius. Poderia ser a A ou a B, né? Então, vamos calcular a outra. E aí ele pede a de ebulição. Então, agora o C vale 100. Substituindo, x igual a 100 menos 40. Opa, faltou um zero aqui. 100 menos 40. X igual a 60 graus x. Então, a resposta é menos 40 e 60. Menos 40 e 60 é a alternativa A. De novo. Certo? Aí o exercício 4. Deixa eu ver aqui na folha. De dilatação. Então ele fala assim. O coeficiente de dilatação linear do aço, então linear é alfa, né? Vale 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros cada. Então, o comprimento deles inicial é 12 metros. Quando a temperatura é 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região é 40, então a temperatura máxima final é 40, pergunta qual o espaçamento mínimo, qual a dilatação que terá. Então, ΔL é igual a L0 alfa delta θ. ΔL é igual a 12, que é o comprimento, 1,1 vezes 10 a menos 5, que é o alfa, e a variação de temperaturas, que é a final 40 menos a inicial 0. Fazendo essa conta, para mim deu 0,00528 em metros. Mas como é teste, as respostas estão em centímetros, temos que multiplicar por 100. Então, ΔL vai dar 0, ai, Fernando. 0,00528
0,528 centímetros. Arredondando, 0,53 centímetros, que é a alternativa E. Certo? Então, esses aqui são os 4 primeiros. Aí, entramos no 5, que é de calorimetria. Então, tá aqui o 5. No 5 fala assim: um bloco de gelo de 1,5 kg, então a massa é 1,5 kg. Está inicialmente a menos 10 graus Celsius. Então a temperatura inicial é menos 10 graus Celsius. Como é gelo... Ai, caramba, aprontei aqui. Pronto. Como é gelo, né, no estado sólido, e é água, eu sei que para virar água líquida tem que chegar a 0 grau e para chegar a vapor tem que chegar a 100. Né? Lembrando disso. Oh, de novo, estou mexendo aqui nessa porcaria. Vocês vão ficar bêbados vendo isso mexendo. Pronto. Se eu paro de mexer agora. E aí ele vai receber calor de uma fonte até que se transforme totalmente em vapor de água a 110 graus. Então eu sei que a temperatura final vai ser 110 graus. Legal, eu sei que vai acontecer isso então, né? Eu vou começar aqui embaixo, a menos 10, vou esquentar até 0, continuar esquentando vai virar líquido, aí eu vou esquentar até 100, aí vou continuar esquentando, vai virar vapor, 100 também, né? Aí vou continuar esquentando, vai chegar a 110, que é a temperatura final. Então, contando aqui, eu tenho calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 e calor 5. A pergunta dele é: A. Qual a quantidade de calor fornecida? Então, a quantidade de calor fornecida é o calor total, que seria o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5. Aí nós observamos aqui o quê? O que eu vou marcar aqui em vermelho é sensível, certo? Está mudando a temperatura. Então quer dizer que o calor 1, o calor 3 e o calor 5 são sensíveis. Portanto, para calcular eu faço MC delta θ. Agora em outra cor, vamos pegar verde aqui. O calor 2 e o calor 4 não muda a temperatura. Então Q2 e Q4 é latente. Portanto, o calor vai ser ml. Certo? MC delta θ para o sensível, ml para o latente. Foram dados no enunciado todos os calores no sistema internacional. Então, como está tudo no sistema internacional, não precisa mudar nada. Eu verifico aqui que a massa é comum aos dois. Então, na hora de calcular o calor total, já vou colocar a massa em evidência, que é 1,5 kg. 1,5 vai multiplicar tudo. Como o primeiro é sensível, falta multiplicar o m por C e delta θ. O C do gelo vale 2100 e a variação da temperatura é final menos inicial, 0 menos 10, certo? Mais calor latente, que é ml. Então, vou multiplicar aqui por L. O L da fusão é 334.000. 334.000. Mais, agora vamos para o calor 3, que é calor sensível. Portanto, vai ser massa, que já está aqui em evidência, vezes calor específico, que foi dado 4.190. 4.190 vezes a variação da temperatura, que é final 100 menos a inicial 0. Mais, agora vamos para o calor 4, que é latente. O L equivale a 2.260.000. 260.000, faltou um 0. Mais o último aqui, que é o 5, que é sensível. Então vai ser M, que já está lá fora, C do vapor 2010, vezes a variação da temperatura, que é a final 110, menos a inicial dele, que é 100. Fechamos e fazemos a conta. Fazendo essa conta inteira, depois vocês conferem, tá? Para mim deu 4.581.150 joules. Legal?
Aí, vamos para o B. O B que era para vocês pensarem. No B ele pergunta qual a potência da fonte. Nós estudamos no ano passado que potência é trabalho sobre o tempo, ou energia sobre o tempo, e calor é energia, não é? Portanto, vai ser calor sobre o tempo. Beleza, está aí o que nos interessa. Potência é calor por tempo. Legal? Se nós temos o calor e nós temos o tempo, que ele fala em 400 minutos, é só fazer a conta. Calor, 4.581.150 pelo tempo, 400. Cuidado, está em minutos. Vou passar para segundos, certo? Daí eu fiz a conta da potência e deu 190,88 watts. Watts é a unidade de potência, lembra do ano passado. A gente estudou energia, trabalho, potência e tudo mais. Tá? Então esse tinha essa peculiaridade aí de ter que observar isso. O 6, vamos fazer uma folha nova, porque eu vou ter que rabiscar um pouquinho aqui o gráfico. No 6, ele te dá um gráfico assim, mais ou menos, tá? Eu não tirei foto do gráfico. Poderia ter tirado para facilitar a vida, mas o gráfico é mais ou menos assim. Aí vamos lá, vou marcar aqui alguma coisa que me interessa. Aqui o número é 4, aqui o número é 6, aqui o número é 12, aqui o número é 14. Certo? Por que eu marquei essas duas fases? Porque ele fala que no problema nós temos uma variação de temperatura de uma amostra de 200 gramas de uma substância inicialmente sólida. Então, se aqui é sólido, aqui ele está na mudança de fase para líquido, certo? Essa mudança de fase chama-se fusão. Aí ele vai esquentar o líquido até 100 graus, se não me engano. Só que aí ele desliga a fonte, ele vai esfriar. Ele vai esfriar e aqui ele vai congelar de novo. Essa fase aqui é a parte da solidificação, certo? Solidifica, tá? Então vamos lá ver o que pergunta. Na pergunta A, ele fala a temperatura de fusão da substância. Bom, então vamos aqui no gráfico, certo? Sabemos que a fusão é aqui, então vamos ler qual a temperatura que ele deu. A temperatura aqui é 80, portanto, temperatura da fusão igual a 80 graus Celsius. Só observar no gráfico, certo? Beleza. Aí no B ele pergunta, qual o calor latente da fusão dessa substância? Ótimo. Calor é igual a potência pelo tempo, certo? Ou ao contrário. Potência é calor pelo tempo. Deixa eu apagar aqui, fazer de novo. Até aprender. Agora vai. Então, potência é calor pelo tempo. Ele deu no problema que a potência é 4.180 joules por minuto. Então já está em minuto, né? 4.000 joules por minuto. Aqui vai ser o calor e aqui o tempo. Quanto tempo demorou na fusão? Olha aqui, ó. Se foi de 4 até 6, demorou 2 minutos. Portanto, o calor aqui vai ser 8.360. Né? Multiplicando um pelo outro, 8.360 joules. Certo? Aí ele pede o calor latente. Legal. Calor não é igual a M vezes L. Está aqui o L da fusão. Então, 8.360 é igual a massa que ele deu, que é 200 gramas, portanto, 0,2 kg vezes LF. Portanto, o calor latente da fusão vai ser, deixa eu ver aqui, 8.360 dividido por 0,2 é igual a 41.800. Certo? Joules por quilograma. Então está aqui a quantidade de calor e aqui o calor latente, que seria o seu coeficiente. Bem, aí no C ele fala assim, qual a temperatura de solidificação da substância? Então vamos lá de novo, solidificação, né, aqui,
puxa até a temperatura, é 80 de novo. Então, a temperatura da solidificação é 80 graus Celsius. Certo? E aí, opa, mexi errado. E aí, no D, ele pergunta, qual o calor latente na solidificação? Bom, gente, aqui não são os mesmos 2 minutos? A fonte de calor não é a mesma? Então, vai ser a mesma coisa, só que negativo. Certo? Joules por quilograma. E a quantidade de calor perdida, porque aqui ele tem que receber para se aquecer. Esse aqui é um calor recebido, né? Aqui é um calor perdido, então vai ser o mesmo valor, só que negativo. Certo, turma? Tem um ainda, né? Vamos lá para o 7. Acho que me pediram mais esses 2 últimos, né? Que estavam com mais dúvida. Então, vamos lá para o 7. Aqui ele fala assim, um recipiente para líquidos com capacidade de 120 litros, então o volume inicial é 120 litros, e completamente cheio a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Esse recipiente é levado a um local onde a temperatura chega a 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica, já é gama, né? 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E considerando desprezível a variação de volume do recipiente. Então, só o líquido vai se dilatar. Aí é um problema, né? Porque se eu tenho um recipiente que está cheio de líquido, cheio até a boca, e só o líquido se dilata, o recipiente não, então o que vai acontecer? O líquido vai vazar, né? Que líquido vai vazar? O tanto que dilatar, o ΔV, certo? Então vamos lá. ΔV V0, gama, Δθ. ΔV igual a 120 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes temperatura final menos a inicial. Fazendo o cálculo ΔV, é isso, 1,2 vezes 10 a menos 3, 120, 30, 20, é isso, 30 e 10. Para mim aqui vai dar 2,88 litros, que é o líquido derramado por conta do recipiente não ter se dilatado. Certo, turma? Então essa aí é a correção dos exercícios para vocês observarem amanhã, tá? E não vou passar atividade para amanhã, vou passar na terça-feira. Na aula de terça-feira eu passo atividade, tá? Vou explicar um conteúdo novo e passar uma atividade. Mesmo porque nós vamos ter aula na sexta da semana que vem, né? Porque não vai emendar o feriado dia 11. Então a gente já tem trabalho, tá bom? Abraço, turma.